Olá, estamos aqui de volta. Hoje nós iremos estudar, efetivamente, nós vamos começar o Evangelho de Mateus. E o primeiro comentário de Emmanuel está lá no capítulo 1, versículo 21. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lembrando que Emmanuel, nesse trecho, ele pegou um pequeno trecho do versículo inteiro. O versículo não é só isso, mas ele pegou um pequeno trecho, em cima disso ele vai desenvolver o raciocínio dele. É importante, antes de nós começarmos a leitura e a explicação, é muito importante que nós entendamos que quando a gente faz o estudo do Evangelho, o Evangelho não é só o estudo, o Evangelho é a prática, é colocar aquilo em ação. Jesus, quando esteve entre nós, ele não escreveu nada. Quem escreveu foram aqueles que o ouviram. Jesus fez, Jesus agiu. E é isso que ele espera de nós, que nós possamos, ao estudar, tentarmos colocar algo em prática. Não precisa ser tudo, colocar aquilo que nós damos conta neste momento. Jesus não espera grandes saltos de nós, mas ele espera que nós possamos, ouvindo a mensagem dele, iniciemos passo a passo, nem que seja um pequeno passo, a trilha ensinada por ele. Se ele é o nosso modelo e guia, segundo está no Livro dos Espíritos, qual o modelo mais perfeito que nos foi dado? E a resposta é Jesus. Nada melhor do que estudarmos tudo que ele nos deixou de exemplo. De novo, Jesus não escreveu nada para que possamos, aos pouquinhos, nos melhorarmos. Essa é a intenção. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 1, versículo 21 de Mateus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Plataforma do Mestre é o nome que foi dado por Emmanuel para o comentário dele. O que é plataforma? Plataforma é um roteiro. Temos um roteiro a seguir? Nós fazemos o nosso roteiro diário? Será que nós sentamos e escrevemos aquele roteiro que nós vamos fazer naquele dia e ao final, quando deitamos na nossa cama, nós pensamos, conseguimos concluir? Será que a gente faz isso todos os dias? Essa é a proposta, mas é o roteiro do Mestre, de Jesus. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Mas não foi isso que ele nos ensinou. Ele nos ensinou o amor, o respeito. Jesus foi tão simples. Jesus, através da simplicidade dele, nos ensinou que não precisamos de muito. O que precisamos, efetivamente, é de pouco. Sempre que nós formos falar de Jesus, lembremos da simplicidade dele. Como é importante a simplicidade no nosso dia a dia. Ainda hoje vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Será que Jesus, em algum momento, ele quis a guerra em nome dele? Aquele que veio até nós para ensinar o amor, em qual momento ele quis a guerra? Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Jesus não nos deixou isso. Que ele quer a discórdia, que ele quer a guerra, que ele quer que as pessoas, uma não seja amiga da outra. Ele quer justamente o contrário. Jesus, ele espera de nós que nós possamos exercer o amor, que nós possamos colocar isso em prática, começando pela nossa família. Quão difícil é fazer isso já dentro da nossa família, imagina fora da nossa família, mas é isso que ele espera de nós. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta? Nós não duvidamos disso. Tanto ele é o divino governador do planeta que ele desceu das esferas celestiais e veio nos dar o exemplo. Que coisa bonita! Ele veio aqui exemplificar as mais difíceis lições para a gente entender. Como foi difícil, como é difícil entendermos mais de 2000 anos da passagem dele aqui na Terra e ainda temos dificuldades de entender os ensinamentos dele. O que fará ele do mundo redimido? Ainda não sabemos, porque ao soldado mínimo não são defesos os planos do general. Se Jesus é o governador, ele é o nosso general. E quais são os planos dele? Não sabemos, porque nós ainda estamos muito pequenos, ainda precisamos aprender, ainda precisamos estudar, precisamos exercitar.
Só o estudo não é suficiente, precisamos efetivamente colocar em ação, colocar em prática o que ele nos ensinou. Mas o plano final dele não sabemos, a única coisa que sabemos é que todos nós estamos aqui caminhando rumo à perfeição. Esse é o nosso final. Quando isso acontecerá, dependerá de cada um de nós. Cada um de nós temos o nosso caminho. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Qual título que Jesus, quando veio a nós, ele ostentava? Jesus não ostentava título nenhum, ele ostentava simplesmente os exemplos dele, o amor dele, a sabedoria dele, que era incomum para aquela época. Ele estava em perfeita comunhão com o Pai, isso ele deixou muito claro. E o que é essa comunhão com o Pai? O que é essa fidelidade a Deus? É isso que nós precisamos estudar, melhorarmos e aprendermos, né? Na verdade, a gente precisa aprender o que é essa fidelidade ao Pai, o que é essa comunhão ao Pai. Nós ainda vamos estudar no Evangelho de Lucas a comunhão com o Pai, comunhão com Deus. E vai ser muito bonito esse estudo. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos dos nossos próprios pecados. Que interessante, o que é pecado? Pecado é quando a gente não tem um roteiro, a gente não tem um destino final, mas nós não seguimos o nosso destino, a gente se afasta desse destino. Então, isso seria o pecado na interpretação de Jesus, quando a gente se afasta daquilo para que a gente veio cumprir. Pecado é quando a gente se afasta das leis divinas. Isso é o pecado que ele quer dizer, que ele quer que nós entendamos aqui. Ele veio para nos salvar dos nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia dos nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho, que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Egoísmo e orgulho. Isso realmente é muito difícil, nós nos desprendermos desses dois sentimentos. Como é difícil. Estamos muito ligados ainda ao egoísmo, ao orgulho, ao eu. Nós pensamos sempre em primeiro lugar no eu e esquecemos que existe o outro. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. 2000 anos se passaram e estamos ainda no começo, todos nós. Cristo, libertando o homem das chagas de si mesmo, quando ele fala chagas de si mesmo, das nossas dificuldades, daquilo que é mais difícil para nós. Cada um temos a nossa dificuldade, cada um estamos no estágio de desenvolvimento. A minha dificuldade não é a sua, mas todos nós estamos aqui, no mesmo caminho para aprendermos. Então ele veio aqui libertar o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. Então a primeira transformação não é do mundo, a primeira transformação é nossa. A nossa transformação moral, a nossa reforma íntima. E quando a gente consegue fazer essa nossa reforma íntima, o mundo também melhora. Precisamos começar por nós primeiro, para depois passarmos para o mundo. Esperar que o mundo melhore para que nós possamos melhorar, isso é uma atitude passiva. A gente precisa, na verdade, sair dessa atitude passiva de esperar as coisas acontecerem para nós mesmos começarmos a fazer. Vamos começar fazendo a nossa transformação moral e nós vamos perceber que a nossa transformação moral vai mudar as pessoas que estão próximas de nós e automaticamente tudo vai mudando e melhorando. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará vida nova. Que reino individual é esse? Nós, cada um de nós. Nós somos esse reino individual. Se as leis divinas estão na nossa consciência, esse é o nosso reino individual. E se nós pudermos melhorar, fazermos a nossa reforma íntima, a nossa mudança vai fazer a mudança do mundo. Então, que roteiro é esse? É um roteiro para nós seguirmos dentro de nós, para nós melhorarmos conosco e com o nosso próximo. Às vezes o nosso próximo, mais próximo que aquele que está dentro da nossa casa, não temos paciência, nós criticamos. Vamos começar então a colocar isso em prática, vamos tentar
usar essa plataforma do Mestre, esse roteiro que o Mestre nos deixou de amor e de exemplo. Sempre lembremos que o Mestre nos deixou exemplos, e muitos exemplos, que nós podemos sim colocá-los em prática, um por vez, não precisamos colocar todos. E vamos começar fazendo isso dentro da nossa casa, do nosso trabalho, pode ser com um amigo difícil, com alguém do nosso trabalho que seja um pouco mais difícil, mas como? Vamos nos mudar. Vamos aproveitar essas oportunidades para exercitarmos a paciência e diversas outras virtudes, que isso sim fará com que nós possamos nos melhorar seguindo o roteiro que Jesus nos deixou. Muito obrigada, espero que todos tenham gostado desse nosso, então, primeiro estudo efetivamente. Inscreva-se nos nossos canais, siga-nos pelas nossas redes sociais e até o nosso próximo estudo.